Oi, minha gente, quanto tempo que eu não venho aqui conversar com vocês cara a cara e dividir com vocês minhas experiências, né? Vamos trocar a figurinha, ficar aí no vídeo até o final. Bom, minha gente, ó, como vocês viram no título do vídeo, eu dei a entrada sozinha no BPC de Eloane. Eu vou gravar dois vídeos, um falando o meu relato, né, da perícia social, da avaliação social, e o outro falando o meu relato da perícia médica, como foi no INSS, se eu fui bem atendida, se Eloane teve a deficiência ou não reconhecida, se foi aprovado ou não. Então, você vai assistir os dois próximos vídeos que eu vou estar postando, tá? Só vou estar relatando aqui com vocês como foi que eu fiz para dar entrada sozinha. Bom, para quem já acompanha meu canal há um tempo, sabe que eu já tinha dado entrada, já dei entrada, no caso, né, no meu salário maternidade rural, porque eu moro no interior de Pernambuco, e na época eu era agricultora. Eu ainda me considero agricultora, até porque eu trabalho, mas eu não tenho carteira assinada, então é um contrato. Atualmente eu estou trabalhando, mas caso eu sair do emprego, minha profissão continua sendo agricultura, porque antes de eu fazer crochê, eu sempre fazia um bico aqui, outro ali, né? E minha família toda de agricultores. Então, eu já tinha experiência um pouquinho em como fazer, como é que se diz, né? Dar entrada pelo aplicativo do INSS. Que foi que eu precisei fazer? Eu precisei criar uma senha no primeiro lugar. Primeiro, vamos voltar, né? Que eu já vou pulando as etapas, minha gente. Eu moro no interior de Pernambuco, eu tenho uma filha autista de 2 anos e 10 meses, tá? Eu moro no sítio. E aqui nesse canal, como eu falei, eu divido com vocês a minha experiência como mãe. Quando eu peguei o diagnóstico de Eloane do autismo, eu não fui de imediato dar entrada no INSS, porque muitas pessoas me relatou que eu não tinha direito pelo fato de eu estar trabalhando, né? E a renda familiar ultrapassar um quarto do salário mínimo. Procurei advogado? Procurei. Todos eles me falavam a mesma coisa. Então, eu fui deixando. Só que aí chegou um ponto que meu contrato não tinha sido renovado com a prefeitura, porque eu sou contratada, e sempre rola conversa que vai ter muita demissão, final de ano, e não sei o quê, não sei o quê. E que não vão renovar os contratos. Então, eu fiquei meio que desesperada, com medo de perder meu emprego, de ficar sem nenhuma renda, e Bieloane precisa de muita assistência com medicação e com fralda. Então, eu disse assim, falando com umas colegas minhas que tem grupo lá no WhatsApp de mães atípicas, né? Mães que são de crianças com deficiência, com autismo. Elas falaram assim, se fosse tu, tentava, né? A gente já tem um não, vamos em busca do sim. Eu procurei advogado, só que os advogados sempre, vocês sabem que eles querem pegar a causa para receber no final, e quando eles veem que tem pouca chance, eles não dão muita bola, né? Para a causa, no caso. Então, no meu caso, tinha a questão da renda, que atrapalhava um pouco. A sugestão do advogado era que todos nós quatro, eu, Maninha, Eloane e meu marido, ficassem em um único CAD único, em um único cadastro. Mas eu quero explicar para vocês o motivo do porquê eu não fiz isso de colocar todo mundo num cadastro só. Minha gente, a única renda que minha mãe tem é o Bolsa Família. Ela não tem outro filho, ela não tem marido e ela não tem minha avó viva mais, que era quem ajudava ela financeiramente quando estava viva por ser aposentada. Então, vocês param para pensar. O desespero que é para uma mulher sozinha na vida, né, no mundo, digamos assim, porque ela só tem eu, ficar sem o Bolsa Família, que eu sei que coisa do governo não é hoje, não é amanhã, mas assim, é um dinheirinho que todo mês tá entrando. Minha mãe tem muito medo, às vezes, de eu deixar ela. Ela disse que não é para eu deixar ela, mas ela tem esse receio. Não tô falando para vocês que eu pretendo deixar ela, jamais. Para onde eu for, eu quero estar levando ela. Mas a vida, a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que eu precise, digamos, viajar, passar um período fora, ou pretenda, né, comprar uma casa em uma outra cidade, uma cidade maior, e mãe é acostumada aqui no interior, e ela se recusa a ir comigo, então ela vai ficar morando sozinha, porque a casa é dela, né? A gente não sabe o dia da manhã, eu e meu marido, a gente tem o plano de ter a casinha da gente um dia, de ter o carrinho da gente. A gente sonha com isso, né? Eu nunca deixei minha mãe, não pretendo, porque até então eu falei pra vocês, e falo e repito na cara do meu marido, na cara de quem for. Mãe é uma só. Marido, a gente separa. Se eu quisesse, eu me casaria de novo. Mas mãe, só tenho ela. Então, ela sempre vem em primeiro lugar, né? A gente, ainda bem que, graças a Deus, a gente se dá bem. Mas se meu marido começar a se implicar nessa parte também de com minha mãe, porque eu não quero morar com minha sogra, porque é isso, porque é aquilo. Entre ele e minha mãe, eu escolhi a minha mãe, minha gente. Marido, ó, eu tô nem aí, sabe? Vou ser bem sincera com vocês. Então, eu já vi uma vez um vídeo falando assim, que tem um lugar na Bíblia que fala que
Os filhos vão embora, né? Os pais falecem, mas a única pessoa que fica do lado da gente que a gente deve ficar até o final é o marido ou a esposa. O que não acontece, né? Eu não sei se o ditado é bem assim, sabe? Mas eu não concordo. Deus me perdoe se estiver na Bíblia, mas eu não concordo. Eu sei que um dia nada é pra sempre, minha mãe vai me deixar, né? Mas é a vida, né, minha gente? Mas eu tenho princípios e os meus princípios é desse jeito. Eu penso dessa forma, né? Se você pensa de uma forma diferente, a gente se respeita e tá tudo certo. Então, minha mãe se recusou, né? Não, Cleide, eu não vou fazer isso, né? De fazer um Bolsa Família, digamos, para botar nós quatro. Por quê? Porque o Bolsa Família será cortado porque tu tá trabalhando. Eu tinha Bolsa Família antes de eu começar a trabalhar na prefeitura, porque era eu, Eloane e meu esposo, né? Porque eu não tinha outra renda, era só o crochê, o canal e o Bolsa Família. Só que aí, depois que eu comecei a trabalhar, vocês sabem que corta, né, minha gente? Vocês sabem que quando a gente começa a trabalhar, é cortado o benefício, o Bolsa Família, né? Aí a manhã falou assim, vá que eu vá cadastrar e vai ficar um Bolsa Família só para nós quatro, aí tu depois é demitida, vai cortar o Bolsa Família, vai ficar nós, todo mundo sem renda aqui dentro de casa. O que é que vai ser da gente? Né? Só do crochê e do canal. Vocês estão pensando assim, Cleide, mas tu tem um canal e tem um crochê, minha gente. Tem um ditado aqui no interior que diz assim: nunca faça fé em sapato de defunto, porque você fica descalço, né? Porque o defunto morre e você fica descalço. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Significa que você não deve, né, confiar nas coisas. O canal, ele dá retorno pra mim? Não muito, mas dá. O crochê também dá? Dá. Só que é tipo assim, minha gente, tem período, tipo mês de janeiro agora, que eu não vendo crochê. Por quê? Porque é o período que as minhas clientes e o pessoal, né, eles estão comprando material escolar, eles estão, às vezes, pagando IPVA, IPTU, um monte de conta que entra, escola, né, matrícula escolar. Vocês acham mesmo que eles vão deixar a prioridade deles de lado para estar comprando crochê? Então, crochê é tipo assim, eu tenho encomenda, eu tenho pronta entrega, vendo, beleza, o dinheiro entra. Mas tem período que fica parado, assim como qualquer outro comércio, né? Às vezes tem um período bom de vendas, final de ano, Natal, essas coisas para as lojas, e depois acalma também. Então, eles têm que estar sempre renovando, né, as promoções deles para tentar vender, aquela estratégia de marketing. Então, para mim, não é um dinheiro fixo que eu tenho todo mês. Tanto faz eu vender crochê como eu não vender crochê. Tanto faz entrar dinheiro do crochê como não entrar. Vocês me entenderam, né? Por isso que eu acho que não é uma renda fixa. O canal, mesma coisa. O canal, ele funciona dessa forma, o YouTube, tá? Ele paga você pelas visualizações. Se você gravar certinho, todos os dias, ou um dia sim, dia não. E se o vídeo tiver muita visualização e tiver um tempo de retenção, o tempo é o tempo que vocês ficam assistindo. Por isso que eu peço para vocês assistir o vídeo até o final. Ah, mas eu não gosto não de assistir, Cleide. Tu fala demais, tu é muito tagarela, tu é muito chata. Baixa o volume ou acelera aí o vídeo para passar mais rápido, mas assiste ele todo, né? Deixa lá passando, vai fazer tuas coisas, tu tá me ajudando, né? Você não tem obrigação para isso, mas aí tu vai estar me ajudando, né? De certa forma, a tá tirando o dinheiro do YouTube, que às vezes vem todo mês e às vezes não vem todo mês. Porque se você bater a meta de $100 no YouTube, você recebe. Se você naquele mês, por um acaso, ficou 15 dias como eu, sumida do canal sem gravar, você não recebe por aqueles 15 dias, tá? Então não é algo fixo. Tipo um emprego de carteira assinada que se você faltar e tiver um atestado, você vai receber por aquele dia que você não trabalhou, né? Não é nada fixo. Por isso que eu digo que eu tenho medo, minha gente, de sair de emprego, de ficar sem nenhuma renda. Quem é que não tem medo? Eu só penso na minha filha. Se eu não tivesse minha filha, eu não tava pensando nada disso. Mas eu penso nela, eu penso em faltar fralda, eu penso em faltar leite, eu penso em faltar medicação, mas fome, assim, eu sei que nós não passa, porque Deus é maior e Deus nunca desampara os seus filhos. Então, fome, eu acredito que não, mas um aperto aqui, uma necessidade ali, né, eu já passei e todo mundo passa, se aperta no mês. Como minha mãe não quis colocar, minha gente, todos nós num CAD único, né, por esse medo também dela ficar sem a renda dela, porque o dinheiro dela é dela, né, os R$ 600 que ela tira do Bolsa Família é dela. E ela precisa também para resolver as questões dela, né? Porque manhã não é muito de aparecer aqui, mas ela tem as coisas dela para resolver. Ela tem a vida pessoal dela. Ficou só eu, meu marido e minha filha no Bolsa Família, né? No Bolsa Família que eu digo CAD único, né? Porque o Bolsa Família tá cancelado. Dividindo meu salário por 3, dá R$ 440, tá? Então, quando eu falava isso, os advogados já diziam que ia ser muito difícil passar pelo INSS, só judicialmente, né? Então, eu fui deixando. Depois eu resolvi dar entrada. Eu vou dar entrada.
Assim, falei, vou dar entrada, seja o que Deus quiser. Então, assim eu fiz. Eu precisei fazer o RG de Eloane, tá? Então, eu marquei, agendei tudo certinho. Não vai botar a carroça na frente dos bois, ser ansiosa de dar entrada antes de ter os documentos da tua filha, do teu filho. Porque vai precisar, tá, minha gente? Então, eu fiz o RG de Eloane, peguei os laudos, juntei todas as provas quando eu tava com tudo em casa. Isso foi mais de mês, acredito, um mês, quase 2 meses eu fazendo tudo isso, procurando, né, guardando, para um dia, nota fiscal também das compras de remédio, de fralda, certo que como eu expliquei no vídeo, vou explicar no vídeo que eu vou gravar, as notas fiscais, minha gente, só serve se for o caso de você trabalhar, o seu esposo trabalhar e você ser casada no civil com ele, porque aí vai constar a renda, né? Se caso você tem Bolsa Família, você não vai precisar comprovar gasto, até porque você não vai ter gasto, né? Você vai ter gasto, mas tipo assim, você é baixa renda, né, minha gente? Então é justificado. Você é baixa renda, mas eu, no meu caso, eu tenho que justificar os gastos porque eu tenho uma renda alta. Eu tenho que dizer que aquela renda que eu tenho não é alta, né? Mas o salário. O meu salário não está sendo suficiente, por isso que eu preciso do BPC Loas. Vocês entenderam? Quem é baixa renda já precisa de cara, porque só tem o Bolsa Família, então é necessário, né? Então, eu fiz o RG, esperei 15 dias para sair o resultado do documento, ficar pronto. Quando a identidade de Eloane ficou pronta, ela já veio com todos os CID, já veio com CID e já veio com o símbolo do autismo, né? Então, eu fui criar uma senha. Criei uma senha no aplicativo do INSS para Eloane, porque o requerimento ele precisa estar no nome da criança, tá? Não é no nome da mãe, não, é no nome da criança. Quem é que tem deficiência é a criança. Eu pensei que era no meu nome, porque eu já ia entrar por meu nome, porque eu já tinha senha no INSS desde a época que eu fiz o meu salário de maternidade. Mas não, o benefício tem que ser solicitado no nome da criança. Eu criei a senha, eu fui na Lan House, fiz todos os PDFs dos laudos, das declarações médicas, das medicações, das notas fiscais que eu tinha de compra de fralda, tudo isso, né? Saí arquivando lá, respondendo as perguntas. Eu segui um vídeo que tinha no YouTube explicando tudo, né? O passo a passo. Esqueci alguns detalhes que eu vou relatar futuramente para vocês. Um dos detalhes principal que eu quero relatar para vocês, que eu não sabia, né? Por isso que é importante, às vezes, a gente ter a ajuda de alguém que sabe, né? Ou de um advogado, eu já colocar na mão do advogado de cara, né? Claro que isso só se enquadra, no caso, se você também tiver um salário, né? Porque aí, quando a gente tem um salário, complica um pouco mais, porque tem que justificar bastante coisa. É uma declaração de discordância ou de concordância, tá? Então, essas duas declarações são exigidas pelo INSS e eu não sabia, né? Então, eu não coloquei essas declarações, então já fica sabendo você. Dei entrada, agendei a perícia social, que eu vou estar falando para vocês, a avaliação social no caso, né? Que eu vou estar falando para vocês em um outro vídeo, como que foi minha experiência lá no INSS fazendo essa avaliação. E também marquei a perícia médica e também já passei por ela, já tive o resultado, né? Já saiu o resultado do requerimento. E aí eu vou estar falando para vocês também a resposta que eu tive do requerimento depois que eu dei entrada no BPC de Eloane, tá bom? Eu sei que vocês não sabiam, eu resolvi deixar tudo em off, né? Acho que pouquíssimas pessoas sabiam que eu tinha dado entrada no BPC de Eloane. Pouquíssimas. Por quê? Porque, assim, minha gente, eu pedi dicas a um, pedi dicas a outro. Depois eu falei que não ia dar entrada, depois eu resolvi dar entrada. E eu não queria, assim, eu já estava muito ansiosa. Então, se eu ficasse conversando com muita gente a respeito disso, eu ia ficar mais ansiosa ainda. Fora que, se eu abrisse aqui no YouTube, vou dar entrada no BPC de Eloane, eu dei entrada no BPC de Eloane, eu ia receber crítica, como sempre. Primeiro, de dizer que eu quero o BPC porque eu quero ter uma renda alta, né? Ah, isso é querer dinheiro que só a bexiga, porque já tem um salário, ainda quer mais um, sabe? Outros porque o povo ia falar que eu ia querer viver do benefício da minha filha, né? E por aí vai, que eu recebi várias críticas. Então, eu resolvi ficar em off. Se fosse aprovado, eu ia trazer para vocês minha experiência. Se fosse negado, eu ia trazer para vocês minha experiência. E, inclusive, vou trazer futuramente nos 2 próximos vídeos. Então, vocês ficam ligadinhos aí no canal. E, querendo ou não, minha gente, existe energia ruim, existe pessoas maldosas, existe energia ruim. Eu acredito nisso, sim. Aqui no interior a gente acredita em muitas crenças, né? Mal olhado, inveja. Ah, mas ninguém tem inveja de tu, Alcicleide. Tu se acha, não sei o quê. Eu sempre recebo isso, minha gente.
Vai acreditando que às vezes você não tem quase nada, mas a pessoa tem inveja do que você tem. Do pouco que você tem, as pessoas têm inveja. Não inveja no sentido assim, às vezes ele tem o que você tem, ou até melhor do que o que você tem. Mas é inveja do seu jeito, do seu sorriso, da forma que você leva a vida, sabe? De tudo. Eu acredito em energia ruim, então eu não queria estar explanando para os quatro ventos o que aconteceu, o que eu tava pretendendo fazer, como os passos que eu iria dar, né, tudinho. Fiz tudo no off, tá? Agora foi que eu resolvi abrir para vocês essa história e falar para vocês o motivo que eu tava sumida esses dias, né? Foi a correria, a ansiedade. Corre atrás de documento, arquiva documento, procura prova, vai em tal lugar buscar uma declaração, pega um laudo médico, faz PDF, vai fazer isso, trabalha, faz crochê, pinta casa, faz uma coisa, faz outra. Ah, minha gente, você sabe, na minha cabeça tava louquinha, ainda tá, sabe? Tô voltando assim agora, vou começar a gravar vídeo pra vocês de novo. Deixa eu tranquilizar a poeira baixar, porque foi muita emoção, assim, foi uma montanha-russa. Pinta casa, arruma casa, faz faxina, trabalha, demanda do serviço, encomenda crochê pra fazer, faz tapete para decorar a casa. Oh, meu Deus do céu, eu tava louco. Dá entrada no BPC de Eloane, ansiosa. Todo dia olhava no aplicativo, nada de resposta. E cadê a resposta? E ligava no 135, nada de resposta. Oh, eu tava doidinha, sabe? Aí, eu não quis estar conversando nem explanando para ninguém, né? Graças a Deus, a resposta saiu agora e vocês vão ver no próximo vídeo o que foi que aconteceu. Qual foi o desfecho dessa história desse BPC Lojas de Eloane. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.